Vamos lá, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Graças e paz a todos. Graça e paz. Já oramos, como é praxe. Estamos gravando a nossa aula para utilizarmos tanto aqui quanto em futuras aulas. Hoje é o nosso quarto dia da nossa quarta aula, quarto dia de aula de homilética. Glória a Deus. Estão gostando do livro? Tô sim, até onde eu li, excepcional. É um livro que a gente tem que ler, eu acredito que várias vezes, né, para fixar bem a informação, porque ele é muito rico. Muito rico, exatamente. É um livro não só de um livro-texto para utilizarmos hoje, mas é um livro de consulta periódica. Então, que bom. Bom, vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuação aqui nos slides. E como eu já tinha dito, nós vamos correr bastante com os slides e logo na sequência a gente vai estar mergulhando nos assuntos do livro-texto. É óbvio, durante esse período eu vou estar utilizando eles também. Hoje a gente vai falar bastante sobre tema, sobre introdução, vamos falar sobre o começo de uma mensagem também. Vamos acabar o slide da semana passada e vamos trabalhar bastante sobre essa questão do tema e da introdução. Parece algo simples, mas é algo muito profundo e muito importante. E como é praxe, eu quero ler um texto com vocês aqui, que está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Muitos irmãos conhecem esse texto de cor e salteado. Gênesis 1:1. Leia para nós, Gil, por gentileza. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Maravilha. E aí já é o 2, né? Pode, já é o né? 2. É que a gente já... Pode ler o 2, não tem problema. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Glória a Deus. No princípio, Deus cria tudo. É interessante que o verbo no original, aqui para criar, é criar do nada. É criar de algo que não existe. Toda a criação de Deus para nós e toda a criação humana é bem peculiar uma coisa. A única pessoa e o único ser que cria do nada é Deus. Ele cria do nada. Nós, seres humanos, criamos daquilo que já existe. Nós não criamos do nada. Na realidade, nós aperfeiçoamos algo. Ou, quando não, descobrimos algo que outrora não sabíamos. E aí onde entra a tecnologia, entram várias invenções, mas elas existem. Elas estão aí. O que elas são? Mistério, até o momento. Até o momento da criação da luz elétrica, fazíamos luz por meio de tocha, de lamparina, tínhamos as nossas tecnologias. Que tipo de luz o ser humano criará? Possivelmente algum outro tipo. Pastor, mas é possível? Pode ser que sim. Basta algum cientista descobrir uma nova molécula, um novo formato, e aí ele cria, mas ele cria a partir de algo que já existe. Mas o único que cria do nada é Deus. E em teologia há uma expressão chamada ex nihilo, que é criar do nada. Por isso que Abraão, quando seguia Deus, ele cria contra a esperança, porque ele sabia que aquele pelo qual ele servia podia fazer algo do nada. Por exemplo, Hebreus vai falar que quando Deus pede o sacrifício de Isaac, Abraão
vai disposto a oferecer o próprio filho, porque ele acreditava que Deus que deu a velhice, aquela criança, poderia ressuscitá-lo também. Agora eu pergunto, Abraão conhecia doutrinas da ressurreição? Ele já tinha ouvido falar sobre alguém que ressuscitou? Não. Mas ele falou assim, bom, uma coisa é certa, se Deus deu, algo vai acontecer. E se a vida for tirada, a vida vai entrar. Porque ele veio do nada, ele volta também pelo mesmo poder. Porque o Deus que servimos é um Deus que, no princípio, cria tudo do nada. Fantástico, né, irmãos? E aqui a palavra no original é Bereshit bara. Bereshit bara. Bara é criar, e o criar aqui é do nada. Muitas outras palavras que na Bíblia está criar é um criar de alguma coisa que já existe. Mas esse criar aqui é o criar que só o nosso soberano faz. Pode ver? Ele cria o homem, ele cria o cosmos, ele cria os anjos, e o homem peca. E ele envia o filho dele como segundo Adão para nos recriar de novo. Pode ver que mesmo pelo distanciamento do pecado, agora pelo poder da cruz em Cristo, nós, pelo poder milagroso que há em Deus, somos transformados em uma nova criatura. E a divina semente nasce dentro de nós. Nascemos em pecado, mas depois que conhecemos a Cristo, nascemos para Deus. E aí onde entra a doutrina do novo nascimento. Pode ver que o novo nascimento não é obra de homem, não é obra de pastor, não é obra de igreja, é obra de Deus, do Espírito Santo, na vida de um filho arrependido. E crê em Cristo, nasce de novo. Deus que cria do nada. E é por essa razão que a gente vai entrar no céu perfeito, porque é Ele que abre as portas do céu. Meu professor José Carlos dizia que eu acredito que eu vou entrar no céu, porque um dia um homem entrou no céu, que é Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Logo, as portas dos céus estão abertas para todo aquele que segui-lo. Entraremos. Deus cria do nada. Fantástico, né? Eu sei que te inspirou para pregar sobre isso, que nos abençoou, mas por que eu usei isso? Eu usei porque aqui no texto, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma boa introdução para o livro de Gênesis? Certamente não haveria outra melhor. Não haveria outra melhor. Em teologia do Antigo Testamento, introdução à teologia do Antigo Testamento, em teologia, introdução à teologia do Novo Testamento, vocês vão aprender, inclusive, o porquê cada livro sagrado recebe o nome. Mas eu já vou antecipar aqui. No princípio é Gênesis. O judeu ele pegava a primeira palavra da revelação e colocava como título daquele livro. Porque o título Gênesis não veio no momento da revelação. O que veio foi a revelação. Moisés escreveu. Então, havia 5 livros de Moisés. Qual era o livro? É aquele que começa no princípio, Bereshit. É um bom tema, Gênesis. Um bom título, fantástico. E assim segue o Pentateuco. E assim seguem muitos livros do Velho Testamento. Mas vocês vão aprender mais introdução ao Antigo Testamento e Novo, tá bom? Beleza? Vamos lá para a nossa aula, vamos prosseguir aqui os Amém. nossos slides. Joia, vamos lá. Nós estamos aqui nesse slide. Nós, semana passada, falamos bastante sobre a questão dos objetivos da pregação. Falamos bastante sobre vários temas, né? Vários assuntos, objetivos de mensagens e pregações evangelísticas, doutrinárias, ética, de consagração, devocional, pastoral, alento. Né? Falamos um pouco sobre isso.
levamos todos esses objetivos para atingir um alvo, para realmente acertar um alvo. Falamos sobre a questão da ideia, falamos ainda sobre essa questão da dedução e da indução. Eu estive, depois da aula, eu sempre que posso reassisto as nossas aulas, é um hábito que eu tenho. Eu gosto de assistir sempre na medida do possível. E aí falei, poxa vida, na hora que eu passei para vocês essas figuras, eu não fui muito claro. E depois eu tentei relembrar o assunto, né? Até porque quando lemos, né, sobre essas questões da dedução e da indução, o que trouxe confusão foi a maneira em que foi escrito esse slide. Mas eu refletindo, eu me recordei no propósito, e eu queria gastar um minuto aqui explicando para vocês. Quando falamos sobre a ideia, né, a gente tem uma ideia, dentro dessa ideia a gente vai tentar trabalhar, e dentro da ideia a gente pode trabalhar dela de forma dedutiva, ou seja, levando algumas deduções para nós e para o ouvinte. Então, podem ver que muitas coisas, como agora eu acabei de falar sobre o Gênesis. Ora, se Deus criou tudo do nada, Deus pode fazer algo extraordinário ainda hoje do nada. Isso é um pensamento dedutivo. Se Deus teve o poder de fazer o cosmos, o universo, as galáxias, o ser humano, os anjos, o presente, o passado e o futuro, e tudo está nas mãos dele, por que ele não pode me curar? Dedução. Dedução. Então, essa ideia de trabalharmos dentro de uma ideia e levarmos aquela ideia passo a passo a que o ouvinte perceba essa dedução, vamos trabalhando, né, nessa perspectiva, como eu falei de Abraão. Abraão creu, logo, o livro de Hebreus vai afirmar isso. Então, se Abraão creu e Deus operou, que Deus não pode fazer na nossa vida? Então, essa é a ideia da dedução, né? E aqui, até na figura, está bem claro. A dúvida surgiu na indução. E aí eu tive gastando um tempo pensando sobre isso. A questão da indução é bem parecida. Na dedução, você trabalha, como eu disse, né? Deus cria do nada, Abraão cria na ressurreição. Então, logo, a minha doença, Deus pode curar. Mas ele não pediu para eu sacrificar meu filho. Não, mas eu estou com uma doença séria, eu estou desempregado. Então, você leva a indução. Agora, a dedução. Agora, sobre a indução, quando ele fala da água, é aquela ideia o seguinte, Deus, aqui, por exemplo, ele coloca, esta água ferve a 100 graus. Esta também, e aquela, idem. Agora eu traduzi, eu compreendi, eu gastei algum tempo para o que o pastor quis dizer. Ora, se essa água leva 100 graus para ferver, qualquer água que ferve, seja numa nascente que está em ebulição, ela está a 100 graus, ou seja, é indução. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente. Ora, se Sansão se enroscou com Dalila e pecou, por que eu vou se enroscar com aquela filisteia? Eu vou pecar. É uma indução. É muito simples e até hilárico, né? Quantas são as vezes na nossa vida, se o pastor se tornou avarento, virou um Balaão, para que eu vou também negociar minha fé como um Balaão? Está entendendo? Ou seja, é indução. Simples. É indução. Eu não preciso. Se o diabo é ruim, e ele tentou enganar Jesus, que era perfeito, por que eu vou tomar um cafezinho com o capeta? É indução. Ele é ruim. Ele não vai me tratar melhor porque eu sou mais pecador. Ele vai me tratar da mesma forma ou pior. Até porque se Jesus era perfeito, o embate foi grande, imagina conosco. Indução. Então, a dedução, você constrói uma ideia e deduz. Israel foi para a Babilônia por causa do pecado. Muitos hebreus sofreram por causa do pecado. Logo, se eu não tomar cuidado, eu pecarei por causa do pecado. Dedução. E indução pecado nos leva para o inferno. Eu não preciso viver em pecado para saber disso. O pecado destrói alguém.
o pecado escraviza. Ah, mas eu nasci dentro da igreja. Ora, não importa. São. É 100 graus aquela água em ebulição, vai ser 100 graus em qualquer lugar. Ora, nós estamos vivendo aqui no século 21. Pecado é pecado até no século 22. Né? No milênio, no terceiro milênio, não importa. Interessante. Então, esclareceu? Semana passada eu derrapei. Então, eu queria esclarecer, tá bom? Tranquilo? Obrigado, tá tranquilo. Ficou Tá. claro. Gil, você tinha colocado a mãozinha aí, queria falar alguma coisa? Querido Gil, você colocou a mão há pouco? Ô, pastor, desculpa, é que eu tô meio perdido aqui com o negócio e acabei Não, tranquilo. Mas, ó, esbarrando aqui. não tem problema. Mas, ó, se você quiser deixar um pouco mais afastado, isso, né? Mas não tem É que problema. de vez em quando tá oscilando aqui a internet. Entendi. Tranquilo. Mas tá dando para ouvir? Sim, tô acompanhando. Maravilha. Então tá bom. Né? Ótimo. Então vamos continuar nossos slides, meus irmãos. Vamos lá. Aí falamos sobre a questão da analogia, falamos sobre a questão também do raciocínio. Tá? Diante de uma verdade, temos o estado de ignorância, o estado de dúvida, o estado de opinião, o estado de certeza e evidência. E aí paramos aqui na questão do tema, certo? Maravilha? Foi aqui mesmo. Concordam? Sim. Maravilha. Então tá bom. Então a gente vai avançou um pouquinho, né, no tema. Chegamos a Oi? avançar um pouquinho. Como escolhê-lo. Chegamos a avançar? Eu marquei aqui 3 pontos que nós já tínhamos visto, né? Então, ótimo. Maravilha. Então, na minha lembrança, eu tinha parado no tema. Deixa eu então fazer uma... Opa, não entendi. Desculpa. É justamente o ponto 3 aí que nós estacionamos. Ótimo, joia. Sugestão do texto, né? Joia. Isso. Tá bom. Então, só recapitulando o tema, como escolhê-lo? Encontrando no próprio texto, por inferência do texto, ou seja, aquela dedução. Todo mundo sabe que o Salmo 91 é um salmo muito utilizado em confrontos espirituais, então, por inferência, no sentido de descobrimos, resgatamos aquela verdade do texto. O primeiro ponto aqui, né, tirando do próprio texto. Eu, particularmente, irmão, quando falamos sobre tema e título, eu sou muito fraco nesse assunto, confesso. Minha esposa é brilhante nesse assunto. Ela tem umas ideias maravilhosas e eu curto demais, porque, em vez em quando, ela me dá uma grande contribuição. Não me dá mais, porque muitas vezes eu acabo até mesmo não passando para ela. Eu tenho o objetivo e a ideia da mensagem, tenho o meu título ou meu tema e acabo na correria do dia a dia não passando, mas ela me ajuda demais. Eu confesso que os meus temas são fracos. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de usar o próprio texto bíblico. Por que eu faço isso? Porque serve de duas maneiras. Serve para reforçar o texto bíblico no coração da pessoa e para ser ali já uma lembrança do que foi falado, principalmente como é o caso aqui do exemplo 1, as bem-aventuranças. Então, o que o pastor pregou? As bem-aventuranças. Qual é o texto? Mateus 5 ou o Evangelho de Lucas. Então, assim, eu particularmente gosto muito. Fazendo aqui até um comentário. Spurgeon, vou até mostrar para vocês também, depois eu amplio aqui a tela. A maioria dos livros de Spurgeon, os temas de Spurgeon são fracos também. A mensagem é maravilhosa, mas o tema era fraco. Já tem pastores que têm temas maravilhosos. Eu sou assim, eu confesso, eu tenho uma inveja santa desses pastores que têm um tema maravilhoso. E por quê? Um título maravilhoso? Porque eu queria também ter. É simples assim. Eu também. Assim. Eu falo, que título maravilhoso. Só esse título aqui já leva os ouvintes a uma curiosidade, né? Então, né? Isso é muito fantástico. Então, assim, temos essas 3 observações e existem muitas outras, é claro.
Terceiro item, sugestão do texto. Salmo 1, versículo 3, a estabilidade do cristão. E temos agora o título, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença do tema e do título? Vamos lá. Qual é a diferença do tema e do título? Eu ia falar que... Eu ia perguntar, tem diferença? Não sei te responder, pastor. Não, legal. Eu ia falar que, para mim, é a mesma coisa. O tema e o título. Eu, durante muitos anos também, de fato, foi para mim a mesma coisa. Mas por que era a mesma coisa? Porque eu passei pelas aulas do seminário e não fixei a ideia. E ao ensinar esse assunto no seminário, eu falei, puxa, tem diferença, meu Deus. Então, nas minhas mensagens antigas, vocês notarão que eu sempre vou estar falando, o tema da minha mensagem é. E nas mensagens depois de 2011 para cá, que eu me dediquei mais na área da docência, que eu dei aula no seminário, no ano de 98, minha primeira aula no seminário foi, se não me falha a memória, no ano de 98 ou 99. Deixa eu ver. 99. Deus me separou para o ministério em 95. Ele me disse que eu seria pastor e professor de seminário. 4 anos depois, eu fui convidado para dar aula no seminário que tinha se inaugurado em Ferraz. E ali eu já vi Deus sinalizando. Fiquei muito feliz, dei algumas matérias. Em 2011, se não me falha a memória, eu fui convidado para lecionar lá no STBnet. E então, lá dando mais matérias, eu acabei dando homilética. E aí eu notei. Apesar que em 99 também. Só que mesmo em 99 eu acho que eu não destaquei tanto. E não fazia, eu diria, aquele uso tão específico. Mas há uma diferença. Há uma diferença. Qual é a diferença? Vamos ler aqui um artigo que eu separei para vocês, que vai ser legal. Separei um artigo aqui para vocês. Olha só. Eu separei um material que eu peguei na internet, depois vocês estarão vendo. Tema e título. Tema e título. Coloco a fonte aqui, né? Consegue ler, pastor? Deixa eu aumentar aqui. Consigo sim. O Dio está no celular, né? Pode ler para nós, por favor. Perfeito. Publicidade. Tecer um bom texto é uma tarefa que requer competência por parte de quem a pratica, pois a construção textual não pode ser vista como um emaranhado de frases soltas e ideias desconexas. Pelo contrário, elas devem estar organizadas e justapostas entre si, denotando clareza de sentido em relação à mensagem que se deseja transmitir. Como sabemos, a redação é um dos elementos mais requisitados em processos seletivos de uma forma geral. Por essa razão, devemos estar aptos para desenvolvê-la de forma plausível e, consequentemente, alcançarmos o sucesso almejado. Geralmente, a proposta é acompanhada de uma coletânea de textos que deve ser lida de forma atenta para percebermos qual é o tema abordado em questão. Diante disso, é essencial que entendamos a diferença existente entre esses dois elementos, título e tema. Para tal, aprofundaremos mais nossos conhecimentos sobre o assunto. Consideremos o exposto abaixo. Tema: o crescente dinamismo que permeia a sociedade, aliado à inovação tecnológica, requer um aperfeiçoamento profissional constante. Título: a importância da capacitação profissional no mundo contemporâneo. Joia. E olha só, bem objetivo aqui, só que assim, eu acho que ele complicou um pouco, mas o artigo foi muito bem construído, por isso eu quis prestigiar esse texto aqui. Esse texto é um texto de Vânia Duarte, graduada em Letras, equipe
Brasil Escola, eu tirei isso daqui dessa fonte. brasilescolawall.com, etc. e tal. Então, olha só que interessante. Dentro dessa ideia aqui. Só para vocês terem uma noção, né? Vamos facilitar aqui. Vamos ter um mês na nossa igreja de consagração. E aí o pastor chama cada obreiro para, em cada culto, trazer uma mensagem sobre consagração. Esse mês, poderíamos dizer que ele é o título ou ele é o tema da proposta daquele mês? É o tema. É o tema. Tema é o que abrange de forma geral. Pode ver que aqui, ó, o crescente dinamismo que permeia a sociedade, aliado à inovação tecnológica, requer um aperfeiçoamento profissional constante. Ela está dando uma ideia, né? Um tema que dá uma ideia geral. E aí, dentro do tema, você vem com um título, que é um recorte menor e mais específico. Olha lá. A importância da capacitação profissional no mundo contemporâneo. Eu não estou falando da capacitação profissional antigamente, na era que antes da informática. É hoje. Hoje são dinâmicas diferentes. O trabalhador de uma indústria automobilística, há 20 anos atrás, ele precisava ser um exímio operário dentro daquelas funções. Hoje, tem a automação. Qual vai ser o papel desse mesmo funcionário numa mesma montadora, com muitos robôs fazendo 50 vezes mais rápido do que aquelas pessoas? Ele é útil, mas ele precisou do quê? De uma nova capacitação, ou seja, o título ele é mais específico. Então, a sugestão que eu dou é essa. A sugestão é literalmente trabalhar em cima disso para que você possa enxergar essa, vamos dizer assim, essa diferenciação. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estejam falando sobre consagração. Pastor, não veio nenhum título. Tudo bem. Então, você vai estar pregando, o tema de hoje é consagração. Agora, vamos supor que o pastor Johnny fala, irmãos, eu quero trabalhar na ideia hoje sobre consagração na família. A importância do lar ser consagrado. Opa! Aquele tema que era consagração agora está recebendo uma observação específica. Então, ele se torna um título. Deu para compreender? Deu sim. O tema seria o macro e o título é o micro. Exatamente. Legal. Muito legal, né? Muitos momentos vocês vão estar usando no calor da oratória tema e título, mas há uma diferença. E saber a diferença é importante, porque muitas vezes essa clareza vai dar para vocês até, eu diria, mais suprassumo para que você seja mais efetivo naquela mensagem. Como eu disse, ao falar sobre consagração, vieram várias ideias na cabeça de vocês, não vieram? Diz aí, Gil, diz aí, pastor, quais foram as ideias? Desculpa, Gil, pode falar. Inclusive, a gente estava usando esse formato na igreja, só que a gente costuma chamar de subtema, né? Subtema. Que não é errado também. Não é errado. São terminologias, irmãos. Não deixa de ser errado. Mas, assim, como nós estamos trabalhando em conceitos, a forma correta seria um título. O título não deixa de ser um subtema também, né? Tá bom? No nosso livro-texto, na página, no meu livro, né, ele está na página 47, vem com o assunto título, né? O autor, nosso querido irmão John Broadus, vou até tirar aqui. Quando eu falei sobre Spurgeon, ó, olha aqui o livro de Spurgeon, dê uma olhada. Olha o título dele, A Figueira Murcha. Ele vai pregar sobre o quê? Figueira murcha.
Eu, particularmente, não é porque eu copio e expulso, é porque eu sou limitado mesmo. Então, eu geralmente, vou até dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou digitando, né, o esboço da minha mensagem. Eu estarei pregando lá na ordenação do pastor Nildo. E hoje pela manhã Deus me agraciou com várias ideias. E aí eu já peguei no caderno uma folha e comecei a tomar notas, né? Então você vai ver nas minhas notas, eu aprimoro a tese, eu faço os meus rascunhos, e aí eu fui tomando nota. E aí eu estou digitando o que eu estou construindo. E logo na sequência, como amanhã eu prego na igreja, e eu tenho orado pedindo uma direção, e aí logo na sequência, depois das ideias, veio várias inspirações, eu louvei a Deus, e aí eu comecei a escrever a mensagem de amanhã. Essas eu ainda não digitei. Aí se você olhar aqui, tá, título, qual é? Não tem. Não dá para. Não vai conseguir ver. Só tá escrito o título, pastor. Em Ah, cima. beleza, em cima. Aí depois, texto, Neemias 10. Amém. Tese. Amém. Tese. A tese ainda eu não sei qual vai ser. Eu tenho já, está quase formada. Na realidade, ela está formada, eu só preciso trabalhar melhor. E aí eu fui para a introdução. A minha introdução, modéstia à parte, foi... Eu amei. Eu amei. E aí eu escrevi, né, deu 3 páginas escritas, ou melhor, 4. E aí já está feita a mensagem. Eu espero fazer amanhã uma mensagem de meia hora no máximo, que amanhã é um culto mais voltado para oração. E por ser na semana, e a gente está começando o culto mais tarde para poder atender os irmãos que estão em casa. Então, o nosso culto de semana é um pouco mais curto. Então, amanhã não posso pregar mais do que 20 minutos, meia hora, 20 minutos. Mas só minha introdução foi uma delícia. Eu particularmente gostei muito. Deus me deu aquela iluminação, né? Então, assim, voltando a falar, no livro do nosso querido John Broadus, ele fala o seguinte: a função do título. Assim como o sermão deve ter um tema, também deve ter um título. A principal função do título é chamar a atenção, é atrair e interessar o público. Nesses dias de atividade de igreja, quadros de aviso e propaganda em jornais e televisão, essa função é de grande importância. O Dr. O.S. Davis observou que, assim como o sucesso ou o fracasso de um livro é muitas vezes determinado por seu título, a atratividade de um sermão é determinada em grande medida pela escolha do título. Sejamos honestos. Título de um livro chama ou não chama atenção? Chama com força. Até uma pregação mesmo, né? Às vezes a pregação pode nem ser tudo aquilo, mas um título, um chamariz, né? Acaba te conduzindo a querer acompanhar, assistir, ver e tal. É até legal, porque muitas vezes a gente fica frustrado, né? Fica. Fala, que título lindo, mas que contexto horrível. Geralmente não é assim, até porque acredito que vocês ouçam pessoas que fazem coisas boas, né? Então, mas é interessante, pode ver, os livros geralmente são vendidos pela foto de capa ou pelo título. Por que título e não tema? De ouvir o seu celular assim. Deixa na horizontal, né? Isso. Você tem que colocar rotação automática. Põe na rotação automática. Sabe quando você isso abaixa, põe na rotação automática. Sabe quando você liga o celular, você baixa, aí você põe na rotação automática. Vou girar automaticamente. Clica e depois você vira. Agora vira o celular. Pode virar. Conseguiu, Gil?
Acho que congelou a foto. Se eu falar de conexão dele, deve ter caído, congelado. Que aí o celular entende que você está utilizando agora ele como webcam. Não tem problema. Se não der, não tem problema. Fica tranquilo. Você está aí, Gil? Ou a conexão falhou? Tranquilo. Vamos prosseguir aqui. Ele já deve ter entrado. Então, é muito importante. Olha, ocasionalmente um bom tema, bem fraseado, pode ser suficiente. Em geral, no entanto, um título interessante será mais eficaz para a pregação pública. Aí, Gil, joia. Não tá conseguindo? Não tem problema. Você conseguiu há pouco. Aí, pronto, ó. Joia. Tá vendo? Só centralizar o rosto agora. Agora é só centralizar o rosto. Está mostrando seu queixo. Põe um pouquinho mais para frente. Empurra um pouquinho mais. Está mostrando o seu queixo. Mas não tem problema, Gil. Aí, varão. Aí, varão. Beleza. Você não deixa do jeito que você preferir. Não há problema nenhum, viu, Gil? Tá bom? Vamos pro... Isso é o de menos. É até mesmo para você tentar ler, né, no celular. Talvez fique melhor. Um bom tema é ótimo. Um título eficaz, um título melhor torna aquela mensagem mais eficaz. Vamos lá. Continuando o que o nosso querido Brodos diz. O que é um título? Em que o título difere do tema? O título é o modo como o pregador, o título é o modo como o pregador chama o sermão. É o nome que ele dá ao seu sermão. Já dissemos que o seu principal propósito é divulgar o sermão. Quando o tema for, por exemplo, o viciado cristão, o título pode ser: você deve ser um viciado, ou quando o tema é as marcas de uma vida que vale a pena. O título pode ser: o que faz a vida valer a pena? Uma pergunta. Opa, agora aqui a gente mudou aqui a grade. Não tem problema não, eu altero aqui. Pronto. Pode deixar, Dio. Tá ótimo assim, Dio. Não se preocupa não. Tá bom. Tá tranquilo. Tá dando para ver alguma coisa ou não? Tá sem o áudio. Eu não tô vendo, eu só tô vendo a fotinho de vocês. Eu não tô vendo mais nada. Tá bom. Então deixa ele paradinho aí, já vou compartilhar a tela. Quando eu compartilhar a tela, quem sabe você vai conseguir ver alguma coisa. Era só para te facilitar na leitura, tá bom? Ok. Olha só. Aí o nosso querido irmão John Brodos continua falando sobre as declarações do título, tá? Olha só que interessante, as qualidades de um bom título. Ele dá um exemplo aqui. Ele fala o seguinte. Olha só que interessante. Muitos títulos de sermão não criam expectativa. Ler o boletim que um título de sermão é O Bom Samaritano não acrescenta muita empolgação. Perfeito, né? Boletim ao Bom Samaritano. Sermão impresso, Bom Samaritano. Legal. Quem é o pastor que falou? Interessante, vamos ler. Mas agora, olha só. No entanto, a história de uma emboscada pode estimular o interesse. Olha, fantástico. A história de uma emboscada. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Estou aqui já dá vontade de pregar sobre isso. A história de uma emboscada. Faz a divulgação nas redes sociais ou o título de um livro. A história de uma emboscada. Olha, fantástico. Todo mundo fica curioso, até eu. Estou querendo. Já sei que vai falar sobre o Bom Samaritano, mas não deixa a gente com aquela pitada de curiosidade. Então, ficou clara a diferença entre tema e título? Ficou assim, pastor. Guarde essa expressão. O título
quando bem utilizado e quando bem colocado, ele se torna mais eficaz do que o tema. Ele atinge mais o alvo, ele desperta a curiosidade. Tá bom? Beleza? Continuando aqui. Compartilhar a tela aqui de novo. Pastor, só uma dúvida. Pois não. É óbvio que numa mensagem a gente está verbalizando isso, né? Sim. Eu verbalizei o tema, verbalizo o título. A introdução, ela, às vezes, ela acaba... Estou pensando aqui agora, não sei se está correto, tá? Eu tenho o título, ele acaba sendo um pouco mais micro dentro da proposta. A introdução, ela caberia em que sentido aqui agora? Como é que eu explano isso aqui melhor, né? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A Beleza. gente vai, depois do tema e título, a gente vai para a introdução, tá bom? É Beleza. super legal essas perguntas, porque, percebam, irmãos, olha que interessante, né? Enquanto a gente estuda homilética, nós percebemos quantos detalhes tem. Quantos detalhes. Chega até a dar mais medo para pregar, né? A gente começa a ficar mais preocupado. Irmãos, é curioso que um bom seminarista, olha só que interessante, ele sabe quem preparou uma boa mensagem ou não. Entendeu? Ele nota. Olha o título da pessoa. Olha a introdução. Olha só a divisão. Que ilustração. Que conclusão. Entenderam? Quando a gente ouve uma boa mensagem, esqueçam aqui a questão da oratória, do fervor, da piedade. Tudo isso é muito lindo e importante, porque tudo isso é o que vai conduzir aquela mensagem. É como uma oração feita de coração é diferente de uma oração mecânica. Uma oração mecânica, a gente dorme. Uma oração do coração, não importa muitas vezes aquela construção, nós notamos que é algo diferente. O que é mais importante no pregador é essa clareza, essa piedade de que ele tem algo da parte de Deus e ele vai passar. Isso é onde eu costumo falar e dou aqui sempre para vocês a fonte e prestigio os grandes pregadores do passado, em especial Martin Lloyd Jones, Spurgeon, e aí vai. Essa piedade, você tem certeza que Deus está falando com você, você precisa transmitir. E isso é incomparável. Isso eu diria, as veias, são os tendões, é a coluna vertebral, é tudo. Agora o corpo, bem ajeitado, bem arrumado, bem vestido, bem organizado, vai embelezar toda essa estrutura. Então, quando a gente pega uma pessoa piedosa que ouve a voz de Deus e passa, e ele é um pregador leigo, nós damos o valor dele porque ele é um homem de Deus, é um homem de oração e recebeu algo de Deus. E como cristãos, aí onde muda a nossa percepção e a percepção do mundo. Nós damos ouvido e falamos, não, é um homem de Deus. Ouviu de Deus, é um mensageiro da parte de Deus. Ele fala direito? Não, não fala. Não tem começo, meio e fim, mas ele tem algo da parte de Deus, ele está transmitindo. Bom, da forma dele. Essa pessoa com um pouco mais de preparo vai fazer uma coisa fantástica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente não ir só para o lado da roupagem, senão é só estética, só capa, só, irmão, e quem vive de capa é um manequim de loja, entendeu? Bonitão, com a roupa bonitona, frio, morto, entendeu? É um manequim. Muitos pregadores são manequim de Jesus. Chega lá, tal estrutura, você fala, uau! Quando você vai ver a vida, é um caco, não ouviu de Deus, copiou, está plagiando, uma vida oca, um testemunho horroroso. No nosso caso, é um desserviço. Por quê? Porque nós precisamos, antes de mais nada, ter o quê? Ter aquilo que motiva a pregação, que é o próprio pregador diante de Deus. Por isso, fica aqui uma dica de teologia de homilética, que é: não basta a pessoa pregar bem, ela tem que viver o que prega. Ponto. Pregou bem, não vive, não serve mais para nada para nós.
Pastor, não serve, irmãos. Vira a página. Ah, mas não serve. Porque a árvore que não dá bom fruto não serve para nada. Aquele que ouve e pratica construirá casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica. Então, por que eu vou gastar o meu tempo ouvindo alguém pelo qual a casa será derrubada? Percebam? No mundo isso pode ser útil. O ator, ele interpreta uma pessoa, ele vive outra. Na igreja isso não presta. Concordam? Está claro esse tema? Entenderam? Não estou falando sobre Sim, perfeição, irmão. sim, Eu não estou totalmente. dizendo que o pastor ele tem que ser perfeito, senão eu não pregaria nunca. Eu não sou perfeito e quero caminhar nessa pegada e crescer cada dia mais. Eu estou falando o seguinte, sobre transformação, lealdade e honestidade. As pessoas não esperam que sejamos perfeitas, elas esperam que tenhamos caráter. Ter caráter é, no momento em que você passar por uma dificuldade, você enfrenta ela com honestidade e se repara, se retrata. As pessoas não estão procurando pastores perfeitos, nem apóstolos perfeitos, nem evangelistas perfeitos. Elas só querem homens de caráter, só isso. Entendeu? Pode ver. Na história da Bíblia, Deus chamou pessoas de caráter. E aquele que tinha um bom caráter e se desviou, Deus tirou de cena. Pode ver Saul, pode ver Sansão. Sansão, no último momento, foi salvo pelo gongo, mas... Né? Então, a roupagem ela é legal. A roupagem ela é estética, ela é performática. E voltando à ideia que eu falei há pouco, um seminarista estudado, depois de passar por várias experiências, ele fala, esse pastor aqui é muito preparado. Ele se prepara, ele faz lição de casa. Por quê? Porque você vê que ele não está ali simplesmente para transmitir uma coisa. É óbvio, nem todo pastor vai ter um dia bom. Tem vezes que a própria pessoa cria uma mensagem, ele se enrola, ele não sabe nem... Até o mais experiente do mundo tem a sua dificuldade. E vai acontecer. O próprio Billy Graham falando às multidões, muitas vezes ele se sentia tentado quando ele foi chamado, se não me falha a memória, a pregar no parlamento inglês. Ele falou, opa, eu estou no parlamento inglês, sou americano, né? Eu vou aqui tirar minha mais brilhante mensagem e o Espírito Santo de Deus tocou nele e falou, não, prega a mais bíblica e a mais simples. No primeiro momento ele não queria fazer isso, porque ele falou, poxa, eu vou falar para inglês. Vocês sabem que há uma tradição no mundo que os ingleses eles são inteligentíssimos, eles são o reino mais antigo do mundo. Começa por aí. E aí Billy Graham vai lá e prega a mensagem mais simples, mais bíblica, a mensagem e Deus honra e muitas vidas se convertem e depois aquela mensagem se repercute em toda a Inglaterra de uma forma brilhante. Deus fez isso para ensinar ele e para ensinar todos. E aí depois perguntaram para ele, mas você poderia ter pregado outra coisa? Não, ele até disse, eu queria ter pregado, até mesmo para mostrar que eu tenho competência, afinal de contas é o doutor Billy Graham, mas eu vi que Deus não queria isso, Deus queria que eu pregasse a mensagem. Percebam, com a vaidade de Billy Graham naquele momento da tentação dele diante dos ouvintes, parlamento, se não me falha o parlamento inglês, era o mensageiro que ia se destacar se ele pregasse o quê? Uma mensagem muito erudita. Não era a mensagem que ia se destacar, ia ser o mensageiro. Vem cá, qual é o grande alvo de Deus? É destacar a mensagem ou o mensageiro? Está entendendo, irmãos? Fantástico, né? Então imagine, se Billy Graham passou por esses dilemas, imagina a gente, entendeu? Então isso tudo vai ter. Agora, lembrando, a roupagem ela é bonita, mas ela não é tudo. Voltando à ideia, quando a gente vê um pastor que tem um título ou um tema, e aí ele começa a trabalhar, você vê a introdução, depois vocês vê as divisões, você fala, ele fez uma lição de casa. Agora, vamos lá, vem o direito da dúvida, tá? Amados, seu pastor, ele trabalhava de tempo integral, agora ele não trabalha mais de tempo integral. Não sejam críticos doentios ao seu pastor. Aos colegas que vão pregar nos cultos e encaram uma semana toda batalhando
e ficar depois sendo crítico. Você viu que mensagem fraca? Você entendeu? Tenham compaixão. Que aquela pessoa, muitas vezes, que subiu ali no altar, pode até ter faltado a roupagem, mas deu o direito da dúvida que ele é um crente piedoso que está dando o seu melhor. Entendeu? Quando eu louvo a Deus, irmãos, não é querendo falar, mas assim, Deus me deu o privilégio de formar muitos pregadores. A minha igreja, eu não tenho problema com pregação, assim, modéstia à parte. Não tenho. E eu deixo eles muito à vontade, mesmo sendo um professor, um pastor, um teólogo, porque eu não sou crítico, porque eu quero acreditar que eles estão dando o melhor deles. Aí, na hora que eu vejo que exagerou um pouco, eu chego lá com jeitinho, dou aquela... Evito de fazer uma correção pública, a não ser se eu precisar, porque passou dos limites. Aí eu vou fazer. E quando a ovelha me pergunta, muitas vezes, aí eu faço o apontamento à altura. Mas sempre sendo doce, irmãos. Por quê? Sejamos honestos, irmãos. Pregar é muito difícil. Pregar de verdade é muito difícil. Toda semana ter algo novo, ter algo diferente, é muito difícil. Eu ter 10 mensagens brilhantes e pregar em muitos lugares essas 10 mensagens não é tão difícil. Porque eu estou falando a públicos diferentes. Falo hoje aqui, falo outra hora lá em outra cidade, outra hora em outra cidade, em outro estado, é a mesma mensagem. Deus vai me usar. Eu dou uma melhorada aqui, uma melhorada ali. Pelo contrário, eu até crio mais experiência naquela mensagem. Agora, pensa no pastor que toda semana tem que pregar a mesma mensagem para a igreja durante um mês. A igreja não aguenta mais. Não, o pastor já pregou isso domingo retrasado. Então, a dificuldade pastoral é de sempre ter uma flecha nova para acertar um novo alvo. E é isso que a gente também tem que dar o direito da dúvida de que nem todos os pastores, em virtude da sua vida corrida, eles conseguem. É uma função que a gente tem que incentivá-los, por isso que a gente tem que apoiá-los a ir para o seminário, estudar, mas a gente também não pode ter um senso crítico, porque senão a gente mata os nossos amigos. Está entendendo? Mas é notório quando a gente ouve uma mensagem de alguém que sabe pregar, fez a lição de casa, e uma pessoa que não fez a lição de casa. E quanto mais a experiência de vocês vão ver isso em tudo. Até aquele obreiro vaidoso que vai dar aula na escola bíblica para uma classe simples, você vê que ele não fez a lição de casa, mesmo tendo uma revistinha. Entendeu? Interessante. A gente fala, não fez a lição de casa. Se enrolou. Por quê? Porque Deus é aquilo, irmão. Deus que é o nosso melhor, né? É um arroz com feijão, mas é diferente. É fresquinho. Entendeu? Tesão é escola bíblica, mas é... Então guardem isso, irmãos. Sejam autocríticos, sejam críticos alheios, mas dosem a autocrítica e principalmente a crítica alheia. Senão a gente vai ficar sendo muito crítico, sabe? A gente mata muitas pessoas assim. Tudo bem? Tranquilo? Querem falar mais alguma coisa? É o risco de se tornar o fiscal da fé também, né? Exatamente. Essa dá nota para o sermão, para a espiritualidade do outro e não olha para si. Exatamente. Isso tudo é muito ruim. Ah, eu gosto do fulano. Irmãos, aceite o púlpito como um lugar em que Deus fala conosco. Deus falou comigo. Deus falou comigo com a abertura, Deus falou comigo com as orações, Deus falou comigo com os louvores, e Deus está falando muito comigo com a palavra. Deixa eu dar um testemunho aqui. Tem uma irmã na nossa igreja que ela sempre foi muito simples e rústica. E até meio bruta, sabe? Ela é meio bruta. Meia bruta, sisuda. Como eu sempre amei ouvir ela pregar. Porque muitas vezes Deus falou comigo por meio dessa irmã. A leitura do texto. Ela falou, irmão, estava orando aqui e Deus me deu esse texto. E aí ela leu o texto. Quantas foram as vezes que era o texto que eu estava pedindo uma resposta para Deus? Dentro do meu coração eu falava, louvado seja o teu nome. Agora, se eu fosse olhar para a roupagem dela, para começo de conversa eu nem convidava ela para pregar. Porque ela é meio rústica. Geralmente as mulheres são mais doces, né? Ela é meio bruta, irmãos. É meio interessante. Ela é meio bruta. Fala assim. E, sabe?
Então, assim, imagina, já começa por aí, né? Você quer ouvir uma mulher mais meiga, mais sentimental, e ela já é mais... Mas, meu, mulher de Deus, muitas vezes, quantas vezes eu louvei a Deus no final de uma mensagem dizendo obrigado, Senhor, por essa mensagem da tua serva. Entendeu? Ela sendo piedosa. Agora, se eu olhasse outras coisas, eu nem colocaria ela lá. Ela é uma exceção. A grande maioria das outras irmãs saem bem. Pra você ter uma ideia, nosso culto de mulheres é feito pelo WhatsApp até hoje. Uma vez por mês agora está sendo feito na igreja. Irmãos, é uma delícia. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês a mensagem. As irmãs fazem uma lição de casa. 5 minutos pelo WhatsApp, 10, elas gravam. Algumas usam algumas fontes, outras... Irmão, que delícia. Você vê a piedade das irmãs. Eu fico tão feliz porque eu falo assim, hoje, por exemplo, teve o culto delas. Eu não pude participar hoje. Estava trabalhando aqui na nossa aula, estava trabalhando em outras questões. E aí acabei não tendo tempo mesmo. Geralmente eu participo. É uma delícia, eu fico tão feliz, irmãos, porque, como eu disse, irmãos, mais do que a estrutura, a roupagem, é a essência. A essência, entendeu? A essência, a espiritualidade. Isso é o carro-chefe. Reservem isso, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Tema e título, então, ficou claro para vocês? Beleza? Nenhuma dúvida? Super claro. Tá Beleza. bom, então só vamos ler aqui, ó. Tema, título, como fazê-lo? De fácil comunicação, prefira um aspecto positivo ao negativo. Parece bobeira isso, né? Prefira um aspecto positivo ao negativo, de fácil comunicação. Ou seja, evitem fugir coisas complicadas, de fácil entendimento, Pastor, sintetizados. Pode falar. desculpa interromper. O senhor projetou alguma coisa na tela aí que a gente não está vendo. Caso o Tá senhor tenha vendo? projetado. Estou projetando, não tá vendo? Não. Eu também não tô vendo, não. Tô vendo nada. Vou compartilhar novamente. Estava marcado, sabe? Foi? Ainda não. Tá naquele formato que a gente está em pedras aqui, como se fosse. É estranho. Acho que mudaram. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui. Eu altero, pode deixar. Ah, beleza. Eu vou pôr aqui modo do orador. E agora, foi? Não, para mim ainda não alterou, não. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui de novo. Deixa eu fechar aqui de novo e vou compartilhar novamente. Beleza. Vejam agora se foi. Para mim ainda não. Não sei se pro Dio aí mudou. Eita. E agora? Também não, permanece a mesma coisa. Ué, o que está acontecendo? Aqui também não. Não. Então, vamos lá. Mudar de tela ou janela? Vamos ver aqui. Ó. Ver se mudou. Ver se foi alguma coisa para vocês. Então, O meu tá carregando aqui, mas... foi alguma coisa? Não, não. Não, ainda não, pastor. Eita, vamos lá. E agora? Opa, agora foi. Para mim foi. Maravilha. Título, como fazê-lo? De fácil comunicação. Prefira o positivo ao negativo. Por que o positivo ao negativo? Irmãos, guardem isso. A nossa mente trabalha no positivo, não no negativo. Quer ver um exemplo? Não pense no elefante branco de bolinhas azuis. Não pense. Aí me quebrou, né? Já pensei longe. Já foi. É, Pô, não sai da cabeça. Caramba, não sai. é. Pode ver que por isso que nós somos homens de bênção, não de maldição. Tudo Deus criou no positivo, não no negativo. O negativo é fruto do pecado. Olha que interessante, né? E uma das táticas dos coaching são trabalhar em coisas positivas, é verdade. Porque nós nascemos para crescer, evoluir, multiplicar. Nós não nascemos para morrer num primeiro momento. Até mesmo a morte entrou por acidente, porque na realidade nascemos para sermos eternos.
ou para sermos imortais, né? Então, continuando, de fácil entendimento, sintetizados, resumidos, sensacionalismo. Cuidado com isso, viu, irmão? Tem uns títulos aí, né? Principalmente hoje, nessas questões de redes sociais, eles gostam de coisas bombásticas ou que chamem a atenção. A briga do pastor, o pastor detona. Fuja disso, é tolice. É desses bobinhos que gostam de chamar a atenção ou ficar fazendo do púlpito, né, um palco de briga, né? Continuando, sempre equilibrado, os assuntos no púlpito devem expressar a unidade do sermão, né? Então, assim, cuidado muito com essa questão do título, porque parece bobeira, mas se a pessoa não tomar cuidado, ela pode se perder, né, com relação ao próprio título, tá bom? Vou parar a gravação aqui, vou abrir uma nova chamada que já deu 1 hora, tá bom? Beleza. Beleza?